Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta é comentar os milagres ocorridos ali, relatados no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o único escritor grego do Novo Testamento. E hoje estamos encerrando este tema. Hoje vamos encerrar com o milagre que aconteceu ali na ilha de Malta. Atos capítulo 28, versículos 7 a 9, que diz assim: E ali no mesmo lugar havia umas herdades, isso é, umas propriedades, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que o pai do Públio estava com febre e com desinteria, e vendo Paulo isto, orou por ele, impondo as mãos, e o curou. Feito isto, vieram ter com ele os demais da ilha que estavam com enfermidades e os sararam. Então esse texto aí de Atos capítulo 28, versículos 7 a 9, essa história de Paulo que estava indo de barco em direção a Roma para ser julgado em Roma, e no caminho houve um naufrágio ali com o barco onde Paulo estava. E eles acabaram indo parar na ilha de Malta. Ali na ilha aconteceu uma situação, Paulo foi mordido por uma serpente, e os moradores esperavam que ele fosse morrer por causa daquela mordida da serpente, e viram que não aconteceu nada e começaram a dizer que Paulo era como um deus. Era uma ilha que havia muita superstição. E Lucas, que está relatando esse texto, que ele mesmo diz, e nos hospedou benignamente, isso é, Lucas era testemunha ocular de toda essa situação. E quando eles chegaram ali na casa de Públio, o principal daquela ilha, isso é, o governador, o representante romano naquela ilha, quando chegaram ali na casa dele, descobriram que o pai de Públio estava com febre e com desinteria, e estava até acamado, que era uma coisa até relativamente comum naquela ilha, ter esse tipo de problema. A febre e a desinteria era muito comum. A intoxicação alimentar naquele lugar ocorria frequentemente. Então, como era uma ilha que tinha esses problemas, estava ali o pai de Públio, estava doente e acamado com febre e desinteria. Paulo, sabendo disso, vendo aquela situação, foi lá, impôs as mãos sobre o pai do Públio e ele foi curado. Paulo estava cumprindo o que Jesus falou ali em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 17. Jesus disse: Ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, pegarão em serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As curas, os milagres, são para confirmar a identidade messiânica de Jesus Cristo. Então, os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, isso é o que? O indicativo das pessoas que crerem. Estes sinais acompanham. As pessoas não precisam seguir os sinais seguirão as pessoas. Você crê que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação? Esses sinais vão seguir a tua vida, gente. Isso é muito forte, é muito tremendo. As curas e os milagres ali no livro de Atos aconteceram com pessoas que creram que aquele filho do carpinteiro na cidade de Nazaré é o Filho de Deus. Para você ter uma ideia, ali no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, diz que tendo eles partido, os discípulos, os apóstolos, pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais que se seguiram. Então, ali nesse finalzinho do Evangelho de Marcos, podemos entender que eles pregavam Jesus, anunciavam Jesus Cristo, e os sinais confirmavam a palavra que eles pregavam. Isso é muito forte, gente. Então, o dom de cura, ele não é para mostrar que a pessoa é mais espiritual que a outra. O dom de cura é para a glória de Deus, é para o bem-estar do ser humano e também para anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos que é uma resposta de fé à pessoa que está enferma,
é um ato de compaixão e misericórdia pelo doente e para anunciar o evangelho salvador e redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem que até o diabo pode fazer sinais para iludir as pessoas, mas nós entendemos que uma pessoa que está doente, está enferma e é orado por ela, ela recebe a cura, é a confirmação do que a palavra de Deus é verdade, do que o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, é o Cristo, é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ali em Atos capítulo 8, o texto diz que Filipe, o evangelista, que foi separado a diácono lá em Atos capítulo 6, ele pregava ali para as multidões em Samaria. E as multidões, gente, as multidões unanimemente prestavam atenção no que ele dizia. Por quê? O texto é bem claro. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Está vendo? Então não é para exaltar Felipe, não é para mostrar que Felipe é o grande orador e as curas acontecem, não é o ministro de cura, não é para isso. A cura é para mostrar que o evangelho é verdadeiro. Agora você imagina ali, eles na ilha de Malta. Públio, aquele governador romano, devido à sua posição, podemos entender que ele tinha mais ou menos 40 anos. E o seu pai, que estava ali com febre, enfermo, fraco, porque a disenteria ali, aquele problema causava isso, ele devia estar com uma fraqueza muito grande, né? Toda essa situação, né, devido à sua idade, só poderia agravar toda essa situação. Então chega alguém ali e ora por a cura desse homem, gente. Isso foi um marco no evangelho nessa ilha. Como eu já falei antes, devido às pessoas acharem que Paulo era um deus devido àquela serpente que mordeu ele e não aconteceu nada, então era uma ilha que era muito envolvida com superstição, acreditava em várias coisas. Aí chega ali um evangelho de poder, o evangelho de cura, mostrando que Jesus é o Salvador. As pessoas prestaram atenção e aqueles sinais, aquela cura de Paulo realmente ocorreu por toda aquela ilha de Malta, onde que o versículo 9 diz que depois disso todos os enfermos vieram ter com eles e eles foram curados. Só que entenda o seguinte, ali no versículo 8 diz que Paulo orou e ele foi curado. E no versículo 9 diz que eles vieram ali e foram sarados. Esse curado no versículo 8, entendo que é uma ação sobrenatural, milagrosa de Deus, ok? Só que esse sarado no versículo 9 já quer dizer o quê? Uma atenção médica. Tá ok? Então podemos entender que os milagres, as curas podem perfeitamente coexistir com atendimento médico que nós conhecemos. Não tem nenhum problema um andar junto com o outro, tá entendendo? Os médicos estão aí para isso, mas a oração de poder, a oração de cura também pode muito em seus efeitos. Isso é tremendo, gente. Então entenda, eles ficaram ali 3 meses, então imagina que campanha evangelística foi essa, Paulo orando e claro, Lucas que era médico, fazendo o tratamento, atendendo as pessoas ali, tá entendendo? A ação sobrenatural de Deus, juntamente com a ação natural do ser humano, para o evangelho ser pregado ali naquela ilha. Os historiadores dizem que eles ficaram ali mais ou menos de fevereiro a novembro, né? E depois saíram daquela ilha ali através de outro barco. Mas entenda, foram 3 meses, gente, onde o evangelho foi pregado e anunciado através do poder de Deus e através do amor de Deus, nessa questão de cuidar, do atendimento médico, da compaixão pelos enfermos. Que coisa tremenda, gente, que coisa maravilhosa. Então entenda, você pode perfeitamente ir orar por uma cura, orar por um milagre, mas também pode usar um atendimento médico, não tem problema nenhum, ok? Uma coisa eu digo, o poder de Deus está acessível a todos os crentes, a todos os cristãos, assim como os médicos estão acessíveis através do Sistema Único de Saúde, o poder de Deus está acessível a todos. Então eu e você, como pregadores do Evangelho, como participantes do reino de Deus, nós podemos e devemos impor as mãos sobre os enfermos e declarar a cura no nome do Senhor Jesus. Podemos também ir na casa de uma pessoa que está com problema e acompanhá-la até um médico, dar uma carona, levar ela até um médico, né, tomar um remédio, cuidar de um tratamento sem problema nenhum. Os dois estão aí juntos para que o Evangelho seja anunciado, gente, para que o Evangelho seja proclamado. Claro, quando o poder de Deus é manifesto,
quando a oração da cura acontece, quando a oração da fé acontece e a pessoa é curada, aquilo tem muito mais poder de convencimento, gente. Amém? Que coisa tremenda, né? Milagres no livro de Atos que fizeram o evangelho, gente, explodir ali na Ásia, explodir em todas as regiões, né? Tanto é que Atos capítulo 19 diz que o evangelho foi conhecido por toda a Ásia. Imagina, gente, um continente todo ouvir a palavra de Deus, sem internet, sem correio, sem carro, automóvel, como nós conhecemos, em avião. Gente, que coisa linda, é o poder da palavra de Deus. Então pregue o evangelho, ore pelos enfermos, anuncie a Jesus Cristo, como eles faziam no livro de Atos. Se você ler o livro de Atos aí no final do capítulo 28, parece que ficou incompleto. Não é que ficou incompleto, porque esse livro continua até o dia de hoje. Hoje eu e você estamos continuando a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa série. A partir do final de semana que vem, vou começar uma série sobre os 7 dias da criação, que está ali em Gênesis capítulo 1. Eu aguardo você. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Tchau.